Espero que essa semana pedagógica tenha ajudado vocês a conhecerem outras práticas, algumas técnicas inovadoras ou interessantes para vocês utilizarem em sala de aula, que eu possa ter contribuído de alguma forma, né? E aí eu gostaria de encerrar hoje com uma sugestão de uma das minhas amigas, a professora Bruna Rafaela, né? E também um pouco da sugestão de Luciere, que também tocou um pouco sobre o tema, e da minha amiga Andréia, que também tocou um pouco sobre esse tema, que é educação e diversidade, né? Então, hoje eu queria discutir com vocês um pouco como é que a gente pode inserir essa diversidade na nossa sala de aula, no nosso cotidiano, e por que ela é importante para a gente, certo? Então, o que é a diversidade enquanto conceito, né? Como é que a gente pode pensar a diversidade? A diversidade está ligada ao conjunto de diferenças existentes na humanidade, né? Então, a diversidade referente à humanidade é justamente esse conjunto diferente que compõe a humanidade. E ela se constitui em um dos elementos fundamentais da sobrevivência humana. Há muito é sabido da biologia que sem a diversidade não existiria vida na Terra, né? É justamente a diversidade que possibilita a existência de todas as formas de vida na Terra. Por ela ser diversa, é que ela consegue se adaptar em vários lugares, né? A resistir à adversidade, e consegue sobreviver. Então, a diversidade dentro do próprio esquema da natureza, tanto da natureza humana quanto da natureza biológica, da natureza natural, ela é importantíssima, né? E é importante ressaltar a diversidade como um elemento fulcral para a sobrevivência humana. A diversidade é necessária para a humanidade, é necessária para a sobrevivência. Ela não é apenas um capricho antropológico, uma palavra da moda, uma questão do politicamente correto. Ela é um elemento ontológico da existência humana. O que é um ontológico? Nós precisamos da diversidade para existir. É um elemento definidor da própria existência humana, né? Então é bom a gente ter essa visão da diversidade enquanto algo inerente à própria humanidade, inerente à própria natureza e ontológica. É essencial para a nossa existência, para o nosso sentido de vida, né? Então, por que a gente tem que colocar a diversidade nos nossos currículos? Por que a diversidade é tão importante de ser discutida e de estar presente nas escolas? E como tal, né, como sendo a diversidade algo ontológica, né, sendo a diversidade algo inerente do humano, sendo a diversidade algo essencial, ela precisa estar no currículo como um princípio educativo, né, como parte integrante do próprio processo educativo, como algo fundamental para o processo de ensino-aprendizagem. E ela é também um direito, é direito do aluno saber que existe um conjunto diverso de outras existências e possibilidades que não aquelas que elas estão inseridas no repertório familiar e social. Em uma conversa essa semana, inclusive, com a professora Margarida, ontem, a gente discutindo algumas questões, e ela pontuou um dos grandes conflitos que tem hoje em dia é que a família deseja impor o seu repertório, a sua cultura e os seus valores para a escola. Só que, na verdade, o espaço da escola, ele não é um espaço familiar, ele é um espaço social. E enquanto espaço social, ele é diverso. A escola tem essa obrigação de possibilitar que o aluno conheça outros repertórios para além do familiar, que conheça outras culturas, outras sociedades, em outros tempos e em outros espaços, né? Então, é um direito do aluno conseguir ter acesso a essa diversidade, descobrir que há outras maneiras de ser e existir no mundo, né? É direito dele descobrir o outro que difere dele. É um direito dele também se hermanar e ser empático
com essa outra cultura e com esses outros valores distintos, né? Um tema que a gente já trabalhou durante a semana pedagógica, a empatia. É um direito dele se aproximar desses grupos, conhecer esses grupos, né? E é um dever dele lutar junto com estes grupos sociais na garantia de justiça social que leve em consideração os contextos em que estão inseridos e a diversidade, né? Então, precisamos inserir a diversidade nos nossos currículos por ser um princípio educativo e por ser direito dos nossos estudantes conhecer essa diversidade, vivenciar essa diversidade, e também porque é um dever desse estudante preservar essa diversidade e auxiliar esses outros grupos sociais em que eles não estão inseridos a garantir a justiça social no mundo, né? Então, esses são as argumentações que nos levam a por que ter a diversidade em nossos currículos. E como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente vai inserir essa diversidade na escola? E aqui eu trouxe 2 caminhos simples que a gente pode fazer. O primeiro caminho simples é termos mais diversidade nas nossas redes sociais, né? Nós temos hoje em dia a internet, nós temos hoje em dia as tecnologias da informação e da comunicação que nos possibilitam ter acesso a esse diverso, né? A entrar em contato com esse conhecimento, com esses outros grupos sociais. Antigamente a gente tinha dificuldade dessa circulação, dessa diversidade, e hoje em dia nós temos um facilitador, que são as tecnologias educacionais e as redes sociais. E nós, então, devemos usar isso a nosso favor. Como? Começa a seguir grupos diversos nas redes sociais. Esses grupos, hoje em dia, eles estão presentes nas redes sociais. Você tem grupos voltados para indígenas, para afrodescendentes, para discutir a afro-brasilidade, para os povos ciganos, para educação e transexualidade, né? Direitos LGBTs. Esses grupos estão organizados nas redes sociais. Se insiram nesses grupos. Acompanhem esses grupos no Instagram, no Facebook, no YouTube. Tenha eles em suas redes sociais para ouvir o que eles têm a dizer, o que eles estão produzindo em termos de conhecimento e em termos de cultura, né? Para você ampliar o seu repertório. Então, o primeiro passo é esse: você tê-los em suas redes sociais. E o segundo passo é tendo eles em suas redes sociais, acompanhando o trabalho desses grupos ou de representantes desses grupos, né? Você ter acesso e contato a eles para que você possa convidá-los para, por exemplo, rodas de conversa ou entrevistas em sua instituição, né? Levar eles para dentro da escola para que eles possam conversar com seus alunos, com a comunidade escolar, porque justamente nessa conversa, nesse diálogo, nessa pergunta direta ao outro, tirando dúvidas, conhecendo, trocando, é que a gente vai construindo a convivência com a diversidade. A gente vai construindo pontes e derrubando muros, né? Então, esses são 2 caminhos simples, fácil, que qualquer um de nós pode fazer para levar a diversidade para a nossa sala de aula, para a educação, lembrando sempre de respeitar a própria diversidade que está em nossa sala de aula, né? De dar voz e espaço para os sujeitos diversos que estão em nossa sala de aula, né? E achar isso uma coisa positiva, não uma coisa negativa. Misturar mais esses grupos diversos, certo? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado da semana pedagógica, que tenha ajudado vocês, né? Se ajudou, dá um joinha, comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, né? Compartilha com o seu grupo, com a sua escola, com os seus amigos. Aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais, onde vocês podem entrar em contato. Tem um blog onde tem os materiais, tem o próprio canal do YouTube, né? Blog com os materiais. Tem os meus cursos na Udemy, né? Os cursos online que eu tenho preparado. Tem outros que estão em fase de preparação. Nós temos 3 cursos online, que os jogos pedagógicos e interatividade, educação
infantil e tecnologias educacionais, elaboração de projetos e escrita científica na Udime. Todos eles estão disponíveis por preços bastante acessíveis, né, para a comunidade como um todo. Estou desenvolvendo mais um curso, que é um curso sobre avaliação educacional e escolar. Em março nós vamos ter mais um evento, né? Nós vamos ter um encontro para discutir sobre avaliação na educação de jovens e adultos, e outro para discutir a avaliação diagnóstica, para nos prepararmos para o retorno do presencial quando isso for possível, né? Então, muito obrigado a todos, espero que tenham gostado. Aceitamos sugestões de temas para serem trabalhados e fiquem de olho nas nossas redes sociais. Até lá!